Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Que prazer estar aí com você, é sempre muito bom. E hoje o Bela Saúde vai ser especial, que nós vamos rever um programa aqui que foi muito bom, que o Scudeler trouxe lá de São Paulo atualizações sobre diabetes, não é, Scudeler? Sim, Cris, são assuntos novos dos congressos americanos que trouxemos para o Brasil, das coisas que vão inovar em diabetes, em obesidade, em tratamento de colesterol, vacina nova para dengue. E é um assunto novo, atualizado, as grandes perdas de peso dessas medicações novas, mais potentes. Então são orientações e atualizações em diabetes, em obesidade, nos novos tratamentos. Não percam, daqui a pouquinho no Bela Saúde. Agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não saiam daí. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta no Bela Saúde. Hoje aqui eu e o Dr. Scudeler em comemoração, 36 anos de casado, né, Scudeler? A gente não para de falar isso, de celebrar. É muito gostoso saber que a gente está 36 anos com a pessoa que a gente ama, que a gente está junto, com 2 filhas, agora com 2 netos. É uma fase muito gostosa. E uma fase muito boa, porque ano após ano nós vamos ficando mais amigos, mais confidentes, mais parceiros num monte de coisa. Inclusive no Bela Saúde, né? No Bela Saúde. Inclusive no Bela Saúde. E como sendo sua parceira, esse final de semana passado eu acompanhei o Dr. Scudeler em São Paulo. Lógico que ele foi para o congresso, mas eu acabei ficando bastante com meu neto, Pedro. Matou a saudade do Pedro. Matei a saudade do Pedro, mas o Dr. Scudeler participou de um congresso. Endodebate, Adó. É um congresso, a própria frase fala, informação salva vidas. E ele acontece, Cris, de uma forma híbrida, que ele é online. Em torno de 4.000 pessoas assistem o programa nas suas residências ou consultórios. É para médico isso. E em torno de 500 pessoas presenciais. Ele estava me explicando que são médicos convidados, né? Para saber tudo que tem de novidade dentro desse mundo da endocrinologia, principalmente na área do diabetes, né, de obesidade, que foi os temas mais discutidos, mais estudados lá dentro, né? E realmente eu cheguei a ver um pouquinho, que eu tentei lá tirar uma foto dele, é uma estrutura muito boa, muito legal, acontece dentro de um hotel em São Paulo. Eu fiquei encantada e é muito bom saber que não é porque já está com tantos anos de carreira que o médico tem que falar, não vou participar mais. Hoje uma paciente, várias me falaram, doutor, como é importante, porque a gente atende gente daqui de Matão, Taquaritinga, Ribeirão, Araraquara, São Carlos, como é importante a atualização, porque o senhor me falou de um medicamento e um outro profissional não conhecia, porque não é da área e não se atualiza. Então, a medicina hoje, ela foi para uma forma de especialidade que é impossível, porque diariamente são publicados mais de 2, 3 mil trabalhos médicos. Então, o indivíduo se especializa numa área e ele se aprofunda nela, porque lançamento novo, você vai ler o que é o produto, enfim, você vai conhecer mais aquela área que você está especializado. E sempre atualização. O Dr. Scudeler sempre falou isso. Tem que atualizar, tem que estar por dentro, porque as coisas acontecem muito rápido, né? E a medicina também está tendo muito rápida. Então, cada hora lança um medicamento. Será que é confiável? Será que tem estudo? Então, isso faz parte. O doutor já falou para mim a pergunta que eu queria fazer. Qual a importância de um médico endocrinologista, no seu caso, participar de um congresso desse? Porque eu sei que vai sair da sua casa, vai para São Paulo ou para outro lugar.
sai da zona de conforto para participar. Chega lá, eu via o dia todo, então realmente ele só sai para almoçar. Cris, é cansativo, é bastante informação, porque é um assunto, outro assunto, outro assunto, outro assunto. Existe ali um network de você, contato com alguém que você não via há muito tempo, e essa é uma parte gostosa do congresso, mas o que é interessante? Você pegar as novidades e atualizar o teu portfólio. Eu acho que eu falei da medicina, mas hoje qualquer área. Se o Marcão aqui não tiver atualizado com as coisas novas que saem de mídia, se uma farmacêutica não tiver atualizado, um químico, um engenheiro, em tudo, Cris, o mundo está mudando muito rápido. Então você tem que estar informado. Esse querer saber mais da tua área, a medicina eu acho que é muito rápido também, isso é importantíssimo para o ser humano. Hoje piorou muito, não dá para ficar parado em zona de conforto. Tá? E o paciente, o pessoal de Matão, da região, merece isso, merece esse investimento que o doutor faz em conhecimento. Isso eu acho que o paciente merece, porque ele confia, né? O paciente confia muito no médico, então ele tem que estar realmente sabendo, atualizado, para ele poder passar essa confiança para o médico, para o paciente. Mas nós estamos falando disso, e realmente teve muitos palestrantes, muitas novidades nesse encontro de vocês? Sim, Cris, como eu falei anteriormente, a gente junta, e o paciente é um todo, né? Então nesse todo você pega o endocrinologista, que vai estudar o caso. Então eu tenho um paciente que está com problema no fígado, então você resolve um pouco disso, mas às vezes encaminha para o hepatologista. Ou ele tem um problema no rim, então você vai encaminhar para o nefrologista. Ou ele tem um problema no coração, para o cardiologista, e assim por diante. A medicina é um conjunto. Teve até uma frase engraçada que foi o seguinte: um perguntou, mas até quando eu preciso desse profissional? Aí que é um endocrinologista do Rio, disse, olha, não separa o que Deus juntou. Então, na verdade, nós precisamos do conjunto trabalhando junto. Não adianta nada eu ter um ótimo coração e ter um rim ruim, ou um fígado muito ruim numa perna boa. Essas coisas têm que funcionar junto. Bom, o doutor falou que realmente foi muito discutida a parte do fígado, né? Então eu vou pedir para o Marcão colocar uma imagem. Quais as recomendações? Por que nesse congresso foi falado tanto em fígado? Principalmente o diabético, tem alguma relação? Muito grande. Aconteceu uma coisa séria durante a pandemia. Um aumento grande de peso na população. Uma média de 7 quilos foi uma das publicações. Mas entre os diabéticos, a quantidade de gordura no fígado é muito alta. Para você ter uma noção, nós temos, de cada 10 pessoas diabéticas, 9 tem alguma parte de afetar a gordura no fígado. Então é muito alta a quantidade de pessoas que têm gordura no fígado. E isso é pouco visto ou mesmo falado numa consulta. Tá? E essa gordura no fígado, Cris, ela é muito perigosa, porque se não prestar atenção nela e não tratar, ela leva a fibrose desse fígado, se não fizer nada, cirrose desse fígado, que não é mais de bebida alcoólica. A cirrose hoje é de excesso de gordura no fígado. E muito aumento dos cânceres de fígado, chamado hepatocarcinoma, associado a essa gordurinha no fígado, que às vezes você escuta alguém que fez um ultrassom, ou que fez um exame, eu estou com um pouquinho de gordurinha no fígado. Não é uma gordura no fígado, é uma gordura que você precisa se preocupar, principalmente se for diabético. Então, aqui tem a imagem, está mostrando um fígado com excesso, fígado com essas áreas amarelas que são gordura no fígado. Então um fígado normal. Essa é a posição dele. Para mostrar a posição onde ele fica, né? Esse é um fígado normal, que é dessa cor. E se você fizer um exame olhando por dentro do fígado, ou numa cirurgia que vai operar a vesícula está aqui embaixo, você tem mais pedra na vesícula, é frequente, mas a gordura no fígado está visível, presente, ou por imagem de ultrassom, ou por exames. Agora, a recomendação que o doutor dá para um diabético que tem essa gordura no fígado? Então, como eu falei, a porcentagem é muito alta. Então vamos colocar assim, mais ou menos, esse grupo tem que
se não for um endocrinologista atendendo, for um cardio, for um clínico, pedir para que seja investigado o fígado. Tendo diabetes, a associação disso com gordura no fígado é muito alta e isso progride de uma forma perigosa. Então pedir para investigar teu fígado. Investigar de uma forma, pedir exames de marcadores hepáticos para doenças virais, hepatite B, hepatite C, que estão ligadas a isso, que perigosamente piora a doença hepática como um todo. Tá? E o diabético sempre tem que tomar mais cuidado em todas as doenças. Sim, o diabetes evolui muito com essa esteatose para fibrose, para cirrose e o hepatocarcinoma. Bom, já que nós estamos falando do diabetes, o próprio nome do congresso, né, que é Endodebate, né, vai estar relacionado muito a diabetes e obesidade, pelo que o doutor falou. Sim. Tem muita novidade no campo da diabetes? Cris, na diabetes, o que evoluiu muito? As novas formas de aplicar insulina, as formas de medir a glicose e os novos medicamentos, porque nós estamos falando de obesidade, diabetes, gordura no fígado, que diminui essa gordura no fígado. Então são novas medicações que saíram com esse atributo, com essa melhora boa desse peso e dessa gordura no fígado. Vou até pedir para o Real deixar a foto do Dr. Scudeler primeiro, aquela que nós colocamos antes. Isso, deixar essa daí agora. O doutor falou que vai, talvez, essa insulina semanal. O que seria isso? Porque, Cris, no Brasil já temos? Como é que é? É assim, chama-se Icodeka, ela foi aprovada pelo FDA, que é a Anvisa americana, em território americano, porém ainda não temos no Brasil. Mas, de novo, quando aprova lá, aqui fica mais fácil de aprovar, só fica a parte burocrática de aprovação. A ideia é, insulina é de uso diário, ou 1 dose por dia, ou 3 doses, ou quando mistura insulina lenta com insulina rápida, 6 picadas por dia. Então tenta imaginar que a pessoa, se ele tomar uma vez por dia, 365 picadas, ele passa a ter 1 picada por semana. Nossa, isso para o diabético entendeu? É muito bom, 48 por ano. Então, muda muito. E o que mais interessante, de novo, trabalho publicado no ADA, que nós discutimos, é o controle da taxa de açúcar ficou muito mais estável. Por quê? Todo dia aplicar, hoje eu levantei mais cedo, eu tive que sair correndo, eu tive que fazer isso, esqueceu de aplicar. Ou aplicou errado, ou aplicou mais tarde, ou aplicou quando voltou. A glicemia começa a mudar, subir, descer, subir. Isso é perigoso para o corpo. Então, essa insulina semanal, o diabetes ficou mais controlado, subiu muito menos a taxa e desceu muito menos a taxa. Lembrando, glicemia normal, jejum 100, glicemia depois de comer 140. A taxa ficou muito mais estável nesses níveis, nesse trabalho publicado. Ou seja, ela é melhor que a insulina diária, ela estabiliza mais o açúcar média, não dá queda do açúcar e hipoglicemia, e isso fez com que a longo prazo os pacientes tiverem muito menos complicações. Então, lá nos Estados Unidos já está aprovado, já existe essa insulina semanal? Já está aprovado, a Vigilância Americana já aprovou, eles estão trabalhando, chama-se Icodeka, com precificação do produto. Então, o que está faltando chegar aqui é preço? Lá já liberado, aqui é a Anvisa analisar e liberar. Nesse caso, quando liberar, ou já nos Estados Unidos que está liberado, qualquer paciente com diabetes vai poder tomar? Como é que é? Esses casos foram pedidos para que os estudos feitos foram principalmente nos diabetes insulino-dependente, ou seja, a gente chamava de diabetes juvenis aqui, precisam de insulina, e os casos que tinham diabetes mais instáveis, chamado brito-diabetes, é o nome desse grupo, que eles fazem muito assim, abaixa muito açúcar, sobe muito açúcar, então o diabetes está 50, de repente a taxa de açúcar está 300, esse grupo é o mais que tem infarto, derrame, trombose, cegueira, muita complicação rápido, como eles começam com diabetes com 14, 15 anos, com 20, 20 e pouco eles estão tendo complicações. Esse grupo foi o que foi escolhido para usar essa insulina semanal. Então a recomendação principal é nesse grupo. Agora, no Congresso, tem algum estudo de que um dia o diabético tipo 1, que depende da insulina,
vai poder parar de usar essa insulina? Pois é, Cris, isso foi uma das coisas que mais a gente ficou, porque há anos o pâncreas, mostra aquela foto do fígado, por favor. Ele fica aqui próximo do fígado, do lado de cá, nessa região. Nós não temos essa imagem dele, mas ele produz insulina. A parte de cima do pâncreas, chamado cabeça do pâncreas, tem as ilhotas que produzem insulina. Há anos nós estamos tentando pegar essas ilhotas e transformar essas ilhotas em tirar e colocar ali no Marcão ou em você. E ela, imagina uma pessoa que não produz mais insulina, perdeu essa capacidade, eu tenho que injetar todo dia, e eu punho na pele ou em outro local dela e ela passa a produzir. E não conseguia. Agora, esse é um trabalho já aprovado pelo FDA, que é isso que eu falo, quando aprova é que eles pesquisaram e deu certo. Aprovado, essas ilhotas, quem que dá as ilhotas, porque a pessoa precisa, é alguém que morreu de acidente, morreu de outra coisa, mas tinha o pâncreas bom, e ele é um doador, como é de rim, como é de coração, como é de fígado, do pâncreas. É retirado as ilhotas, tem um tratamento nelas, com esse tratamento você põe na veia porta, que é um procedimento cirúrgico fácil de fazer, e ali fica esses indivíduos que receberam essas ilhotas tratadas, ficaram 5 anos sem precisar usar insulina. Então imagina uma pessoa que todo dia se aplicava uma vez, ou 3 ou 4, dependendo do tipo de diabetes, esses como subia muito, aplicavam mais vezes, ficou livre de picada de insulina por mais de 5 anos. Esse é um estudo que está... Não é estudo, Cris, já foi aprovado, e aí você seleciona qual grupo vai usar, de novo, lá nos Estados Unidos. Nós não temos isso aqui no Brasil. Tá? Mas as informações que eu estou dando são informações que logo, se o FDA aprovou, vem para o Brasil. Tem forma de fazer. Não, isso daí, esse transplante, seria um transplante, isso aí é para ter considerado a cura. A palavra seria a cura do diabetes. É isso aí mesmo. Eu estou trazendo o assunto porque nós ficamos muito animados com isso, que há anos estamos procurando. Tem um outro tratamento, ele não está aí, que se chama Vertex, até um nome comercial, que eles encapsulam as ilhotas e põem no subcutâneo, debaixo da pele. Como se põe um implante, Cris, desse de hormônio, que a mulher entra na menopausa e põe um implante, é feito dessa forma. Está dando certo também, mas esse ainda não está aprovado pela Anvisa americana, pelo FDA. Ainda está em pesquisa. Mas coisas muito promissoras. Não, muita coisa não, porque a gente nunca ouviu falar, não, sempre a nossa frase é, não tem jeito, o diabético não tem cura, vai ter que tomar insulina o resto da vida. E aqui 2 novidades já boas. Uma primeira, que talvez passe a ser semanal, em vez de ser aquela insulina diária. Isso já é muito bom. Talvez não. Isso grande já é chance vai acontecer, depende já de aconteceu chegar, nos Estados Unidos, agora está trazendo para o Brasil. Qual vai ser o custo, se todo mundo vai poder usar. Isso falta saber. Que funciona, funciona. Funciona. Agora, como vai chegar no Brasil, que a gente ainda não sabe. E outro, que é muito grande, esse estudo também, que já foi aprovado, desse transplante, né, dessas ilhotas, que seria também algo assim, que seria a cura realmente do diabetes, ou próximo à cura. Sonho de consumo, Cris, de muito diabetes tipo 1 ou outras. Imagina uma pessoa que tem uma deficiência leve, você transplanta esse grupo. Preciso lembrar que alguém que transplantou precisa, como alguém que recebeu um rim, usar medicamentos antes da rejeição. Lógico, esse é de uso contínuo. Mas já é Mas hoje os medicamentos estão ótimos, quase nada não dá colateral. Já é uma porta aberta aí já. E outra coisa também que o doutor falou sobre o que é essa medida de glicemia por radiofrequência. O que é isso? Então, isso foi falado bem rapidamente, porque é um trabalho ainda em pesquisa, isso não está aprovado pelo FDA, nada. Mas qual é a queixa que eu escuto muito no consultório? Ah, doutor, eu não aguento fazer aquelas picadinhas no dedo, dói. Eu não quero fazer, tem que fazer 3, 4 vezes por dia, ou no mínimo 2 ou 3. Diabetes é uma doença que se mede, então tem que fazer as dosagens. E os pacientes reclamam ou não fazem, o que é pior. Se não faz, não fica sabendo como está a glicemia. E aí surgiram, vou contar a evolução natural, uns aparelhos novos, já está aqui no Brasil há muitos anos, por nome Libre, que você é um disquinho
que você põe um disquinho parecido com esse aqui, que você põe na pele subcutânea, uma agulha que tem um sensor. E aí você pode encostar o teu próprio celular e já mede a glicemia. Isso já foi falado aqui em vários programas, isso já existe. Infelizmente, para um pouco no custo, porque o sistema governamental não dá isso gratuitamente, as fitinhas sim, mas os aparelhos não. Mas ele é uma evolução ótima, que funciona muito bem. Porém, agora vem surgindo uma tecnologia que não tem picada, nem agulhinha que fica aqui, porque esse sensor você pode ficar 14 dias funcionando sem você picar nenhuma vez. Pode tomar banho com ele, dormir com ele, acordar, tal, normal. Esse não, por radiofrequência, você como se pegasse o pulso, eu pego a glicemia, quanto está a taxa de açúcar. Isso é uma tecnologia nova, que está bem na frente a ideia de pesquisa disso, mas ainda fase 1 para 2, então tem alguns anos para isso chegar a ser assim, vou comprar na farmácia e vou usar. Mas é muito promissor, porque isso parece que vai dar certo. É impressionante, né, como eles estão investindo, né, em estudos em relação a diabetes, né? Uma empresa que descobrir, imagina você ter um aparelho, que nem uma Apple da vida que descobriu no celular e essa tecnologia. E essa tecnologia facilita a nossa vida, e-mail, internet, WhatsApp, Pix, sei lá, as coisas que vai acontecendo, torna a vida da gente muito fácil. Imagina você ter uma glicemia, pego meu celular, encosto no pulso, não, tá legal, tá boa a glicemia, tô tranquilo e tal. Não, mas é um investimento grande, é muito bom saber, né, que esse estudo todo relacionado ao diabetes. O diabetes sempre é uma doença muito antiga, sempre 10% existiu. da nossa população é diabética. Então, 10% é diabética, então está tendo todo esse estudo, toda essa preocupação com o mundo médico em relação ao diabetes. Isso é muito bom saber. Agora, nós vamos para um intervalo, nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar aqui com muito mais novidade, vamos falar em relação a uma vacina da dengue, sobre essas injeções que é para o diabetes, para a obesidade, eu quero falar de cada uma, que está muito sendo comentado na mídia. Infelizmente, as pessoas estão usando sem prescrição médica, com o tempo você ter cuidado, cautela. Tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse programa muito especial, meu Escudeler aqui, comemorando 36 anos de casado, mas também falando desse congresso que o Dr. Escudeler participou lá em São Paulo. Ele voltou assim muito encantado, muitas novidades, o encontro de 500 médicos, né, Escudeler? Sim. 500 médicos que foram convidados a participar de todas as informações, tudo o que está acontecendo no mundo em relação à endocrinologia, não só a endocrinologia, são várias áreas, mas para cuidar do paciente, do diabético, da obesidade. Foi falado muito também do fígado com gordura, vários assuntos médicos que foram debatidos lá. E hoje o Escudeler está aqui, passando para você toda essa informação. O Escudeler me falou uma coisa também que foi muito falado lá no congresso, a preocupação da dengue em relação ao paciente diabético. E temos nova vacina também. Escudeler, antes da gente falar dessa vacina nova que é para dengue, por que essa preocupação do diabético em relação à dengue? O paciente diabético é perigoso ter dengue? Por quê? Cris, foi interessante que foi um infectologista para falar o assunto, é feito tipo um bate-papo sobre o assunto e todo mundo vai perguntando e atualizando. Mas existem, eu não tinha essa noção geográfica, vários focos no mundo de dengue. E tem países que fazem essa estatística muito boa. O Brasil é um que faz uma ótima estatística da dengue, tá? Nos primeiros do mundo que notifica seus casos de dengue. Tem país que não notifica.
Mas assim, no mundo acontece anualmente mais de 500 mil casos de dengue, com em torno de 12.500 óbitos. E entre esses que vêm a falecer, a grande maioria é diabético. Então, isso preocupa muito. 12.500 óbitos é alto, pensando na doença. Tá? E com essa preocupação, você vinha a preocupação, porque você vai se lembrar, a gente já falou de dengue aqui várias vezes, que a vacina de dengue era uma coisa que veio com algumas notícias, mas e aí quem podia tomar a vacina anterior? Só quem já tinha tido dengue. E aí, bom, mas não sei se eu tive dengue, porque a dengue, como você vai lembrar, pode ser assintomática, sem dar nenhum sintoma. Ou pode dar muito sintoma. Alguns até causando a morte da pessoa. Né? Então, baseado nessa informação, eles foram investigando, o laboratório chamado Takeda, que foi atrás dessa pesquisa, e tem uma nova vacina, infelizmente ainda não está no calendário do governo gratuito, e nem no sistema público, mas em clínicas particulares de vacinação, existe uma vacina para dengue, porque quando você pega um período, agora nós estamos um pouco mais de frio, isso diminui um pouco, mas daqui a pouco o verão volta a aumentar, porque você vai se lembrar que a dengue é transmitida por um mosquito, a fêmea, a gente falou disso outro dia, e voltando a falar, e tem períodos sazonais que aumenta e diminui-se, com o risco aumentando. Então uma vacina vem muito a calhar, ela é bem segura e fácil de ser aplicada, e todo mundo pode aplicar. Então, vamos frisar isso daí. Todo mundo pode usar. Então, não é só aquelas pessoas que tiveram dengue, que é o caso da outra vacina. Perfeito. Né? A outra vacina tinha essa restrição. Só quem já teve dengue. Essa não. Todo mundo pode usar, tendo tido dengue ou não. Indiferente de ter tido dengue ou não, se estiver durante um surto, porque precisa lembrar, quem teve dengue são 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3, 4. Essa vacina contempla, te protege dos 4 sorotipos. É o vírus vivo atenuado, dá quase nenhum sintoma à vacina, e ela pode e deve ser usada quando você estiver num surto. Pegou o dengue o vizinho, pegou o dengue o outro, quadros aumentando, seria uma forma de se proteger. Ela tem um nome até esquisito, é Qdenga, né? Qdenga. Qdenga. Com Q de queijo, denga. Denga. Mas é uma vacina que, e principalmente o diabético, né, que é no caso da... Que é mais perigoso. Que é mais perigoso. Porque os casos que levam ao óbito, a gente fica pensando dengue hemorrágica, né? Na verdade, é a perda de volume, a desidratação que mata da dengue. Tá? A gente chama da viremia, porque o vírus vai se dividindo, lembrando que o pernilongo transmite o vírus, ele é um portador são. Né? Então, e isso entra no indivíduo, o indivíduo responde àquela mialgia que dá, aquela prostração, ele acaba não hidratando direito, não comendo direito, nada. Essa perda de estado geral é que leva à evolução ruim de cada caso. Então, uma recomendação do Dr. Scudeler, não só do Scudeler, do pessoal do Congresso, é que você, independente de diabético não, mas no caso a gente está falando para o diabetes aqui. Que é mais perigoso. Que é mais perigoso. Você tem diabetes, vacine-se com essa vacina que ela realmente, você não precisa ter tido dengue para tomá-la. Então já uma precaução, já é um conselho. Agora, não tem como a gente não falar dessa polêmica que teve nas redes sociais, mesmo na TV. Vou até pedir, o assunto mais esperado. Que eu vou pedir para o Reuel colocar do adoçante, a Organização Mundial de Saúde e a polêmica dos adoçantes. Tenho certeza que foi um tema que foi discutido no Congresso, porque muito se falou nas redes sociais sobre isso, né? O que foi falado sobre isso? Que isso foi assim, saiu em redes sociais. Então, esses sites que mostram... Que era sugestivo para câncer os adoçantes. Então, é mais ou menos assim. A Organização Mundial de Saúde declarou, foi coincidentemente no final de semana, na sexta para o sábado, e estava rolando o Congresso, que os adoçantes dietéticos, e foi citado exatamente o edulcorantes, que a gente chama quando vai usar o adoçante, que são os 2 tipos, o acesulfame e o aspartame. Não se falou de estévia, nem dos outros tipos de adoçante. O que foi falado são esses 2 específicos. Mas
É para parar de usar? Não. É o consumo muito alto deles, pesquisando em laboratório doses altas, é que mostrou uma possibilidade de levar a alguns cânceres. Aumento da taxa de câncer no uso exagerado de adoçante. Então nós vamos discutir o que é o exagerado. Então assim, eles pediram que dose de segurança que eu posso usar, que não vai dar nenhum problema, até 40 miligramas por quilo de peso. 40 miligramas por quilo de peso. Então vamos pensar uma pessoa de 70 quilos, para ser um padrão, tem pessoas de mais, de menos, mas um padrão normal 70 quilos, 2.800 miligramas, o que equivaleria a quê? Eu tenho que usar 120 gotas de adoçante. Ninguém usa 120 gotas de adoçante, até que eu saiba. Então, conte as gotas, é importante isso. Segundo, acima de 10 sachêzinhos ou acima de 35 copos de refrigerante. Isso 0. Por dia seria? Dia. Dia. Então, essas 40 miligramas seria esses exemplos que eu dei de consumo. Então, no cafezinho, você tomar 20 xícaras de café e botar quantas para dar? 140 gotas? Imagina quantas vezes tomou 70 gotas para 7 cafezinhos. Ninguém toma isso. Então, o interessante é contar as gotinhas também, né? Você contar, você não usar exagerado. Agora, é proibido usar? Não, não é proibido. 35 copos de refrigerante. Seria em torno de 10 a 12 latinhas de refrigerante. Entendeu? Então, isso no dia, diário, né? No dia, por uma pessoa de 70 quilos. Se você pesar mais quilos, teoricamente aumenta essa dose. Então, usar com moderação. E é uma recomendação de proteção. Usar com moderação, aliás, como tudo, né, Cris, na vida, né? Como tudo. Então, usar com moderação. Então, isso que chegou à conclusão no Congresso, não é? Essa foi a ideia. Moderação. Na verdade, tem gente que consegue tomar o cafezinho sem o adoçante, muito. Aí, se consegue, pronto. aliás, você sente melhor o gosto sabor das do coisas café, né? sem o gosto açucarado. Do adoçante, inclusive. No suco também eu não gosto de pôr adoçante. No suco, no café, no chá, no dia a dia normal. Se você consegue em casa não usar o adoçante, consegue sim. Melhor, não precisa usar, tá? Mas se você não consegue, não consigo, não precisa se apavorar. É usar com moderação. É essa a recomendação, né, doutor? Essa é a recomendação, moderação. Moderação. Mas você tinha que moderar até quanto? Então colocou-se esse limite, que são essas doses que eu falei. Nesses dias que o doutor estava no congresso, até no meu Instagram particular, eu fiz uma enquete. Qual o tema que gostaria que o doutor trouxesse do Congresso, para a gente discutir aqui? Ganhou disparado a obesidade, depois veio o diabetes. Então, o pessoal querendo muito saber... Ninguém ficou falando de fígado, mas chegou nisso aqui. Chegou nisso aí. Pode colocar a imagem lá, viu, Reuel? Mas a maioria queria saber novidades no diabetes, né? O que tem de novidade, que eu acho que a mulherada está pensando no final do ano, o que tem... E realmente, hoje em dia, existe muita coisa, né, nas redes sociais, propaganda, até com perigo de ser usado, muito, principalmente usando porque... errado, muito. Porque principalmente esses medicamentos que estão hoje para consumo não precisam da tal de receita, né, Escuderia? Nós muito discutimos perigoso. isso de uma forma pedindo para as empresas que produzem para que fique como, por exemplo, estou com dor de garganta, quero tomar um antibiótico. Não consegue. Você precisa de uma receita médica para comprar. Então eu estou com obesidade, quero tomar um remédio para emagrecer, vai lá na farmácia, escolhe um injetável e usa. Está errado. Nós discutimos isso, na verdade na bula do remédio está escrito sobre prescrição médica, mas não é exigido essa receita na farmácia. Nós estamos pedindo que seja exigido porque muitos casos usando errado, muitos efeitos colaterais em quem não precisava usar e a forma errada de usar. Então, nós não vamos fazer propaganda de nenhum medicamento aqui, mas não tem como a gente não falar os principais. O Escuderia vai explicar cada um como se usa
e realmente o perigo de estar usando sem prescrição médica, sem uma orientação médica. Porque eu já vi, doutor Scuderia, porque a maioria dos medicamentos aí é semanal e tem de 15, né? E tem eu vi já que o pessoal está usando os de até... cima são mais antigos, com aquele nome lá, liraglutida. Os comerciais estão ali, Victoza, Saxenda, os mais comuns. Usado como? Esse já tem há muitos anos, são de uso subcutâneo, na pele, mas diários. Esses são de uso diários, né? São trazidos para o país para tratar diabetes, porém, quando o produto saiu, teve muito auê lá atrás, que a substância ativa chama GLP-1, e ele foi vinculado na Veja, em coisa sensacionalista, como tratamento de obesidade. Como tem muita obesidade, virou uma febre e se usou muito. E funciona parcialmente para a obesidade. Mas qual que é a ação dele para a obesidade? Porque ele tira realmente a apetite? A liraglutida, o GLP-1, é uma substância, Cris, que ela age em vários mecanismos do sistema. No cérebro te diminui fome, dá saciedade. No intestino, melhora a microbiose intestinal. Dentro do sistema de queima calórica, ele aumenta a queima calórica. Dentro do fígado, ele diminui a liberação de glicose e a formação da glicose. Ele regula o sistema de insulina, glucagon. Aproveita melhor a glicose no músculo. Então, imagina um produto, a gente estava esperando isso faz tempo, que limpa a glicose e queima a caloria. Então esses foram os primeiros a ser lançados. Os primeiros. Victoza e Saxenda. Perdas de peso em torno de 5, 7%. A pessoa de 100 quilos perderia 7. E muita gente usa. Hoje saiu uma substância inteligente que usa essa liraglutida misturado com insulina. Porque o nosso problema era o seguinte, diabetes, tomava comprimido. A glicemia subiu muito. Eu vou ter que dar insulina. Dava insulina, a pessoa engordava. Juntar uma insulina com a liraglutida, a pessoa não ganha peso. Então, combate, eu consigo abaixar o açúcar e a pessoa não ganha peso. É uma medicação inteligente. Mas antes da gente chegar no Ozempic, vamos falar tudo para passar um pouquinho de medo também você em casa, que acha que pode usar sem controle, sem médico te orientando. Quais são os riscos da pessoa em casa falar, vou lá comprar o Victoza, o doutor falou que emagrece, o principal, ou Saxenda? Se você tem uma história de pancreatite, é proibido usar. Se você tem um rim que não funciona bem, proibido usar. Um fígado que não funciona bem, proibido usar. Então são proibições chamadas absolutas. Existem as relativas. Tem gente que toma pequenas doses e vomita muito, tem muito efeito colateral. É uma contraindicação indireta que a gente chama. Tá? Então, antes de fazer, o seu médico tem que pedir o exame para ver como que está o seu fígado, não é isso? Como é que está seu rim. Como é que está o seu rim, porque não é chegando lá e falar, eu quero tomar a injeçãozinha, aquela injeçãozinha que apareceu no programa. Não, tem que ter um exame para saber se aquela pessoa realmente pode tomar. Sempre usa essa máxima. Cada caso é um caso. Por isso que nós estamos pedindo para a própria vigilância sanitária, estamos pedindo para as empresas que conste na necessidade de receita médica para comprar o produto. Bom, então nós já falamos da Victoza e Saxenda, que é liraglutida. Agora vamos falar do Ozempic também, que é bem conhecido, muita gente tomando, e pessoas que tiveram resultados legais até de emagrecimento. Então, né? Lembra que eu falei 5% lá? Aqui eu já pulo para uma faixa de perda de peso de 15%. Lembrando que a semaglutida que saiu no Brasil, Ozempic, é de 0,5 e de 1 miligrama. Esses foram lançados para tratar diabetes. A dose que funciona bem para a obesidade está entrando no Brasil agora. A mesma empresa pediu, já foi liberada nos Estados Unidos, lá fora chama-se o Wegovy. Ele é, em vez de 0,5 e de 1, ele é de 2,4 miligramas, bem mais potente, é a dose própria para a obesidade. E aí sim, eu passo a ter resultados de perda de peso maior. Que até, bom, nós vamos falar sobre ele mais para frente, né? Tá. É considerado uma cirurgia bariátrica, mais ou menos, né? Também. Mas vamos falar do Ozempic, esse que é de quanto? De 1?
meio e 1 miligrama Meio e 1 para miligrama. diabetes, que acaba perdendo peso porque é mais potente que a liraglutida. Todos E é ali, semanal. gente, nós estamos falando de medicamentos que vieram para o diabético e acabou sendo usado na obesidade. Para a obesidade, esse é o caminho. Esse já é semanal, esse já não é diário, esse é semanal. Aplica-se subcutâneo, como se aplica insulina, uma vez por semana. Esse já é semanal. E efeito colateral, qualquer um pode tomar ou tem que também De fazer novo, exames? vale os mesmos cuidados que eu falei para a liraglutida. Cuidado se você já teve história de pancreatite, cuidado se você tem história de fígado, cuidado se você tem história de rim, cuidado se o diabetes está muito descompensado, aí nós temos que juntar outras coisas. Então, assim, não é qualquer um que deve ir usando. Sempre com receita médica, com prescrição médica seria o ideal. E sempre com orientação médica. Você chegar lá, o seu médico vai perguntar se teve algum caso de pancreatite, se tem, ou seja, o doutor Scudery é muito meticuloso, ele sempre pergunta muito. Então, isso é um médico preocupado com você. Então, não é chegando lá, eu quero e vamos, faça, aconteça. Realmente tem que ter um cuidado. Infelizmente, esses medicamentos são vendidos sem receitas médicas, mas mesmo assim, procure seu médico, procure orientação antes de tomar, né? Isso está dando os efeitos. O outro, Cris, é a dulaglutida, que está no Trilicite. Esses saíram mais ou menos juntos, ambos para o diabetes. Como eu falei, esse tem de meio de 1 no Brasil, esse tem de 0,75 e meio miligrama. Esse é um sistema diferente, que você não vê agulha, ele apertando o botão verde se injeta e é dose única descartável. Esse não, as 4 doses estão aqui, você vai aplicando e rodando você lá. vai girando, né? Isso. E esse é a única aplicação diária, é um método bem mais fácil de aplicar. Também semanal. Qualquer pessoa faz, também semanal. E funciona bem. A potência da semaglutida, do Ozempic, é um pouco maior que a dulaglutida. Esse encaixa bem em tratamento de diabetes. Então, esse Trulicide seria mais também indicado, todos eles são indicados para o diabetes, né? E obesidade. E obesidade. Você pega uma pessoa que tem um diabetes e é magro, você não vai usar nenhum desses. De preferência não. Se bem que tem magros que tem muita doença, aquela gordura no fígado. Esses remédios, Cris, tiram muito bem a gordura no fígado. Que pena, de uma coisa nova também. E como que o doutor escolhe, vamos supor, você falou que o Ozempic e esse Trulicide foram lançados mais ou menos juntos. Como que o doutor escolhe qual o melhor medicamento, ou qualquer um? Então, a história da paciente, os exames de sangue, como é que estão, pedir exame para ver isso, a história clínica, a preferência alimentar, se tem associações de ansiedade com a obesidade. Então, cada caso é um caso. Bom, vamos colocar um outro quadro que tem mais medicamentos. Foram muitas essas injeçõezinhas que está na moda, todo mundo querendo usar. Aí saiu outra semaglutida. Lembrar que a semaglutida, como que eu falei, é o do Ozempic, para a obesidade, nós estamos recebendo isso no Brasil já. A Anvisa está só precificando, ela já aceitou que isso pode ser usado para obesidade, mas como você lê lá, talvez vocês não consigam ler, é 2,4 miligrama, é mais potente, é para obesidade mesmo. Esse é um produto que funciona. Ainda não temos o preço. Gente, vamos explicar uma coisa. Ele ainda não chegou no Brasil. Então, esse é o medicamento, está todo mundo esperando para obesidade. Como que ele chama? Wegovy. Semaglutida, o nome é Wegovy. Wegovy. Então, você vai ouvir falar desse medicamento. Ele é bem mais potente, apesar de ser o semaglutida, que é o mesmo caso do Ozempic, né? Só que é mais concentrado. Mais concentrado. Esse que fala que substitui uma cirurgia bariátrica, é esse? Esse 2,4 miligrama, Cris, faz ter perda de peso importante num espaço de tempo razoável, não grande. É um bom produto, veio para ficar, funciona bem. O problema do brasileiro vai ser o custo disso, que não é muito barato, mas funciona muito bem. Isso ainda não temos no Brasil. Precificando. Já aprovado pela Anvisa, mas ainda não na prateleira para se comprar. Mas pelo que me falou do Congresso, acho que até o final do ano talvez já Acredito que até o final do ano deve estar aí. Já deve estar aí. Essa mesma semaglutida, que é o mesmo da Ozempic, tem via oral, é isso? Sim. Na dosagem de 3 miligramas, de 7 miligramas e de 14 miligramas. Eles até vendem a 7 e 3 miligramas por um preço, e depois você fica com a de 7, que é de 14, que é a dose que funciona mais para tratamento de obesidade. Mas todos tratam diabetes.
Chama Rybelsus. Esse. Chama Rybelsus. Esse é via oral. Esse é a semaglutida oral. E funciona? Funciona bem. O problema é que a potência é menor, porque lembra, tudo que você põe na boca, o estômago deixa absorver menos. E também, lembrando que vários da semaglutida dão efeitos gástricos. Então tem náusea, tem vômito, que são os colaterais. Às vezes diarreia, às vezes constipação. Então são efeitos colaterais que cada pessoa pode usar. Lembrando que quando você tem mais náusea é que você vai responder melhor ao emagrecimento. Isso é importante. E também, Cris, agora que saiu, já está com a Anvisa para liberar a tirzepatida, que é mais potente que o 2.4, diminuindo mais o peso ainda. Esse equivale a uma cirurgia bariátrica. É esse que equivale? Esse que é o potente. Porque ele é a mistura de GLP-1 com GIP, a potência maior. Mas esse também ainda não temos no Brasil. Ainda não tem para comprar, já está com os papéis na vigilância para aprovação. O IGOV aprovado esperando o preço. Esse para aprovação. Bom, gente, então essas injeções que a gente vê muito nas redes sociais, muito na mídia, são essas que o doutor Scudeler passou, mas sempre com prescrição médica. Importante e assim, isso. O doutor falou, tem aquelas que é uma vez por semana, porque o que eu já vi, muita gente usando medicamento de uma vez por semana, diário. Não existe isso, né? O que está acontecendo? É 1 miligrama que tem ou é meio miligrama? Aí eles vão rodando, para no 0,25 e aplica 0,25 segunda, 0,25 terça, 0,25, entendeu? Faz um uso diário. Ele foi inventado para cair no teu subcutâneo e funçar durante uma semana. Então você vai fazendo 3, 4 doses, você vai jogando uma dose muito alta e aumentando a chance de efeitos colaterais. Então, não queiram inventar. Procure seu médico, oriente, não é todo mundo que pode tomar, o doutor Scudeler já falou sobre isso. A gente até teve amigos que tomaram sem poder tomar, teve problemas. Então, assim, procure orientação médica antes de consumir. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saiam daí. Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial. O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. Estamos de volta no Bela Saúde, hoje falando um pouquinho sobre esse congresso que o Dr. Scudeler teve em São Paulo, atualizações na parte de diabetes, de obesidade. Vocês viram que é muita coisa, então nós conseguimos passar um pouquinho para você em casa. Dr. Scudeler, com certeza foi muito falado de obesidade, diabetes, mas eu gostaria que você deixasse aquele recadinho para quem está em casa nos assistindo, que está querendo emagrecer, que nós já falamos do diabetes. Agora, para quem quer emagrecer, quais as orientações? Antes de procurar um medicamento, quais as orientações? Cris, também, uma coisa que a gente discutiu muito, as pessoas desprezam, por exemplo, colesterol, desprezam pressão alta. E o diabetes eles chamam de, eu tenho um açúcar um pouco elevado. Prestar atenção nos teus exames, cuidar deles, porque água mole, pedra dura, isso vai minando tua saúde. A gente tem mais de, como eu falei, 90% dos diabéticos com placas de ateroma, são placas de calcificação. Isso está juntado a uma dieta errada, a um açúcar alto e gordura alta no sangue. O colesterol, durante um tempo, se aceitava valores altos. Hoje a gente foi discutido muito isso, com substâncias melhores, mais potentes, rosuvastatina, atorvastatinas, diminuindo mais esses valores.
Se você já teve um infarto, um derrame ou alguma placa de ateroma, por exemplo, faz um ultrassom de carótida que mostra a placa, o teu LDL é aquele chamado colesterol ruim, ele tem que vir abaixo de 50. Isso era um número que os remédios anteriores não conseguiam. Hoje você tem remédio potente para isso. Se o indivíduo tem uma história familiar de colesterol alto, a gente tem derrubado para abaixo de 70. E alguns laboratórios ainda não atualizaram isso, está lá 150 como normal. Não, nós precisamos bater nessa tecla de entender e corrigir isso. Então as minhas recomendações são assim: esses produtos para obesidade, com orientação médica. Quando usar, procure orientação médica. A forma de usar, procure orientação médica. Não vai em pessoas que publicam ideias, como é que eu faço isso, aquilo. Receba a orientação correta, foge do fake. Porque depois que complicar, você vai ter que correr para o médico e aí tem coisa que não dá para consertar. Isso é importante. A outra coisa que nós estamos falando, a obesidade está subindo e junto dessas doenças eu tenho diabéticos. Nós discutimos o seguinte, Cris, a hemodiálise é quando os rins falham. Esse rim falhando, você já deixou de fazer o que tinha que fazer, por exemplo, perdeu o rim. Quem que está na fila de hemodiálise? Diabético, hipertenso. Nos Estados Unidos, o diabético é o primeiro que está na fila, depois de hipertenso. Aqui no Brasil, hipertenso é mais que diabético. Mas é uma tendência de copiar o americano. De novo, tem que cuidar direito desse diabetes, que a obesidade está interligada. Então, a gente já falou de vários programas aqui, de repente surge a obesidade, surge o diabetes, como cuidado, como medo. É uma doença ruim? Se bem tratada, não. Nós tivemos que fazer vários estudos, tem um lá dos anos 70, o KPDS, que mostrou para nós que se você controla bem, vive uma qualidade de vida igual uma pessoa que não é diabética, mas tem que controlar. Mesma coisa da hipertensão, tem que controlar. E de outras tantas doenças, entre elas o colesterol, que tem que controlar. Tá? Bom, então, como diz o doutor, temos que prestar atenção nos nossos exames, na nossa saúde, porque a gente tem essa vida, a gente tem que cuidar dela, né, Só tem esse corpo, Só Cris. tem esse corpo. Não dá para chegar na agência e falar, dá um novo 0 quilômetro. Bom, Scudelé, agora a gente vai encerrar, né, aqui esse programa nosso com 36 anos de casado, aqui muito gostoso. E parabéns pelo congresso, parabéns por você estar sempre se atualizando, informando. Ele fala assim, mas você não está cansado de ir em congresso? Você não está velho para isso? Ele fala, não, os meus pacientes merecem isso. Então, parabéns pela sua dedicação à medicina, pelo seu amor à medicina, pelo seu amor à endocrinologia. Obrigado, Cris. Mas faço com carinho mesmo. Eu falo para os pacientes, eu gosto do que eu faço, gosto de passar informação. Eu acho que assim, a segurança de eu estar fazendo uma coisa para o bem da pessoa e com confiança do que eu estou fazendo. Isso é importante. Bom, vamos deixar você encerrar, né, aqui esse programa, esse Bela Saúde, esperando o próximo. Você encerrar como você gosta sempre. Mesmo você sendo o nosso convidado hoje, você vai ter esse direito de encerrar. Convidado e apresentador. Que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fiquem com Deus. Até na próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.